A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para a EBD e também para você. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, né? E quero agradecer especialmente aqueles que fazem a classe dos juvenis, né? Esse pessoal maravilhoso que durante todo esse trimestre, durante todo esse ano de 2022 compartilhou conosco do ensino-aprendizado da Palavra de Deus. E para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar com vocês mais uma vez iniciando as lições deste ano de 2023, quando no ano de 2022, em janeiro, nós estivemos aqui também com vocês, iniciando as lições do primeiro trimestre, trazendo assim uma síntese da primeira lição, e desta feita também nós estaremos trazendo a primeira lição. Isso para mim é uma honra muito grande. Conto sempre com as vossas orações na minha vida. Amém? A lição que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre, ela tem como título de capa Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Esta lição traz temas extraordinários para a nossa igreja, para o aprendizado do aluno do juvenil, também para a igreja como um todo. Tem 13 lições desta lição tão maravilhosa, que a primeira lição tem como título Atitudes que fazem a diferença. Nós vamos aqui rapidamente trazer um comentário para vocês. O reino de Deus está entre nós, a lição de número 2. O que é uma igreja relevante? A igreja é o evangelismo, a igreja é a prática de missões, a igreja é a prática da palavra, o ministério da igreja na atualidade, o ensino e a igreja, a missão social da igreja, a igreja e a política, a igreja e os julgamentos, a igreja e os falsos profetas. E o que eu posso fazer por minha igreja? Essa última lição ela tem uma ligação com a primeira lição, porque no momento que eu pergunto o que eu posso fazer por minha igreja, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu devo ser igreja. Sendo igreja, eu posso fazer alguma coisa por minha igreja. Nós estaremos estudando durante esse dia que seria, esta lição seria apresentada no domingo, dia 1º de janeiro de 2023. No entanto, nós sabemos que o dia 1º de janeiro é feriado universal e a maioria das igrejas, das escolas bíblicas dominicais, anteciparam esta primeira aula para a sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, de modo que a maioria vai antecipar sim. A nossa lição tem como título Atitudes que fazem a diferença. O texto áureo da nossa lição diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 17, muito conhecida entre nós. A leitura bíblica em classe extraída para esta lição está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, o capítulo de número 5, versículos de 1 a 16, e ainda Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 25. Não temos tempo suficiente para fazer essa leitura, mas nós pedimos que o professor na sua sala de aula faça sempre, independente de onde seja a sua sala de aula. Entendemos que algumas escolas têm salas separadas, onde funcionam departamento infantil, infanto e juvenil. No entanto, a maioria das nossas igrejas, as aulas de juvenil, ou as aulas todas as aulas estão num lugar só, num templo só, e são divididas apenas em espaços. Mesmo assim, é importante que você faça a leitura com os seus alunos, interaja com eles. É muito importante esse contato com a palavra de Deus. Os objetivos da lição, o comentarista elencou 3 objetivos principais, que é o Sermão do Monte como uma referência do código ético cristão, apontar que os cristãos precisam fazer a diferença no mundo e destacar a importância do testemunho cristão. Mesmo ele tendo dividido a lição 3 objetivos, ele dividiu a lição em 4 pontos, que é o primeiro ponto, o Sermão do Monte, segundo, sal da terra, terceiro, luz do mundo, e o quarto ponto, deixe a luz brilhar. O Sermão do Monte, adentrando assim no primeiro ponto da nossa lição, evidentemente que o Sermão do Monte a gente conhece também como Sermão da Montanha, ele está
no capítulo de número 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Marcos, e também ele está de uma forma resumida lá em Lucas capítulo 6, versículos de 20 até o versículo de número 29. Esse discurso de Jesus no monte, na montanha, como queira assim, é o principal discurso, é a principal referência para os discípulos de Cristo, né? Não estava ali só os 12, mas estava ali todos os discípulos de Jesus, a maioria dos discípulos de Jesus, e dentre eles foi separado os 12. O comentarista diz, e eu corroboro com ele porque eu também desconheço, a localização do monte, a gente não tem certeza de onde fica. No entanto, nós acreditamos que ficasse aos arredores da cidade de Cafarnaum. Por que de Cafarnaum? A gente vê no capítulo de número 4 do Evangelho segundo Mateus, o versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Além desse versículo, nós temos ainda no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e o versículo 1, que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então é provável que esse discurso de Jesus tenha sido feito ali aos arredores de Cafarnaum. O Sermão do Monte ele está intrinsecamente ligado à questão do reino de Deus. A principal pregação de Jesus era: vinde o reino de Deus. E o reino de Deus é o Evangelho sendo proclamado. É importante o professor não confundir reino de Deus, porque em Mateus trata muito de reino dos céus, e Marcos, Lucas vai tratar como reino de Deus, mas entre esses não há diferença. A diferença maior que existe é com relação ao reino de Cristo. Então, o reino de Cristo e o reino de Deus são dois reinos diferentes. O reino de Deus aqui é um reino espiritual. O reino de Cristo é um reino que será literal, e isso é um outro assunto que a gente não tem escopo suficiente para trabalhar aqui. Mas o reino vai, o sermão principia com um discurso que nós chamamos de as bem-aventuranças, né? E essas bem-aventuranças o professor pode aí dar, tem subsídio maravilhoso para ensinar. São muitos pontos, são 8 bem-aventuranças que o professor na sala de aula pode explorá-lo muito bem. E Jesus fala aqui no seu discurso: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Então é importante que você, professor, trabalhe essas bem-aventuranças com seus alunos na sala de aula, mas tome um cuidado também para não perder muito tempo, porque essa lição ela é muito profunda e ela é comprida. O segundo ponto da lição, ela vai tratar do sal da terra, e isso é de fundamental importância para o seu aluno na sala de aula. O sal da terra, sal e luz, como a gente viu lá na leitura bíblica, são duas metáforas que Jesus utilizou-se para tratar a respeito da sua igreja. É necessário que nós sejamos sal. Por que o sal? O sal tem características próprias e ele é de fundamental importância para a vida, não só a vida do ser humano, mas a vida animal também. Então, o sal, entre as suas características, ele tem a característica de salgar, ele tem a característica de temperar principalmente, e ele também é muito utilizado para remédio. Então, quando a gente fala de salgar, a gente está levando para o contexto de conservação. Então, o salgar não é para alimento imediato. Quando a gente conserva um produto, é porque ele vai ser utilizado mais na frente e precisa dessalgar, precisa tirar esse sal. E é interessante esse ponto aqui, porque no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 22, ele fala de algo extraordinário. Uma das características do fruto do Espírito Santo, que é temperança. Então, temperança é tempero, e tempero, se não tiver sal, todo mundo sabe que a comida não fica legal. Infelizmente, há pessoas que
precisam comer com ausência de sal. E a gente sabe que as pessoas têm dificuldade para se alimentar por conta disso. O sal como tempero, ele é perfeito. Se você pega o sal e coloca demais numa comida, ninguém aceita, né? Tá salgado, não tá legal, não tá bem. E se tiver insosso, tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando? Tá faltando o sal. E isso é importante para a vida do crente, porque o crente, assim como o sal, que depois de ser misturado, ele fica invisível, nós como crente, não precisamos ser visto. O que precisa ser visto é o nosso caráter, é aquilo que vai funcionar como o tempero, como o sal. Se o crente é salgado demais, então isso traz um prejuízo para a obra, ou insosso demais. Eu tenho certeza que você conhece crentes insossos, mas também conhece crentes salgados, aquele camarada arronhento, ruim e tal, mas é necessário que haja um equilíbrio. O Senhor ensinou lá a Josué, no capítulo 1, versículo 7, que Josué não se apartasse do livro da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Significa que existe um equilíbrio. Eclesiastes 7,16 diz: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Significa que existe um equilíbrio, e esse equilíbrio é muito importante para a vida do crente. A outra metáfora que Jesus ensina é a questão da luz do mundo. Ora, a gente sabe que naquela época não havia luz elétrica, as dificuldades, a luz até aqui no nosso país, a gente sofreu algumas dificuldades. E a luz que era luz, que existia de luz, eram as tochas, as fogueiras, né? E as lamparinas, que eram acesas à base de azeite. E eu, como sou matuto, né, quando criança, eu morei numa localidade que não tinha luz elétrica ainda. Então, me lembro muito das lamparinas, que a gente chamava de os candeeiros. Até hoje tem. Você vai no interior ali mais rústico, você encontra ainda candeeiros feitos de latão, com um pavio de algodão, fabricado de algodão, e ele trabalhava movido o querosene, que eu me lembro até a marca do querosene. Meu pai sempre comprava aqueles latão de querosene, era querosene Jacaré. Meu Deus do céu, isso faz muito tempo. Mas é importante isso aí, porque quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele ensina que a luz não pode ficar debaixo da mesa, debaixo da cama, em lugares escondidos. Por quê? Porque ele é luz. E eu me lembro perfeitamente que havia pontos altos da casa, onde havia um ganchinho, onde o candeeiro era colocado para iluminar, para clarear aquele ambiente. Então isso é de fundamental importância para o entendimento. Agora vejam que coisa interessante. Nós dissemos aqui que o sal, depois que ele é misturado com qualquer outra substância, com alimento, ele desaparece, ele some. Significa que nós não temos essa excelência, que nós não somos os melhores, que nós somos essenciais. Não, o essencial é aquele que está dentro de nós, é a palavra que está dentro de nós, é o Espírito Santo que está dentro de nós. E como luz, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, mas essa luz nossa não é uma luz própria. Essa luz nossa, ela reflete a luz de Cristo. Ele disse: eu sou a luz que alumia o mundo. Então, se ele é a luz que alumia o mundo, nós não somos a luz própria, como o sol, por exemplo. Então, a gente tem esse exemplo do sol que alumia os astros, os que estão mais próximos, os que estão mais distantes, não conseguem, até por conta da posição do planeta em relação ao sol. Então, você imagina que a Terra está nessa posição com relação ao Sol. Essa parte aqui que está para o lado do Sol, ela recebe aquela iluminação própria do Sol. Mas esse lado de cá que não recebe iluminação, ela fica no escuro, fica na escuridão. E é preciso, Deus criou um satélite chamado Lua, que ele recebe a luz do Sol, e ele está nessa posição, e ele vai clarear o que está em trevas. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, nós recebemos essa luz
do Senhor, essa luz de Deus, para refletirmos para o mundo, para sermos luz nas trevas. Então, a gente percebe dentro dessa lição que ela há uma conotação muito importante com relação ao sal e à luz que o cliente deve refletir. Então, professor, na sua sala de aula, a gente está percebendo aqui que você tem uma aula maravilhosa. Você tem uma aula impressionante para trazer para os seus alunos. Busque, vá a fundo, né? Pesquise, mas não deixe de trazer esta lição de forma maravilhosa. Que pena que a gente não tem tanto tempo para tratar aqui com mais propriedade. Mas você lá na sua sala de aula, você pode fazer isso sem nenhum problema, sem nenhum inconveniente, independente de onde seja a sua sala de aula. Se você gostou da nossa aula, se isso para você foi relevante de alguma forma, você dê um ok para a gente aí, um legal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tem um sininho aqui do lado, você toca no sininho para receber as notificações primeiro do que todo mundo. E faça seus comentários são importantes para o nosso crescimento, positivos ou negativos, eles são necessários. Deus abençoe a cada um de vocês. Esse ano de 2023 se inicia de uma forma tão maravilhosa e eu quero desejar a você, professor da classe do juvenil, e a todos que me ouvem, a todos que me veem, que nesse ano de 2023 as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e que possamos buscar mais a palavra de Deus. Deus abençoe, eu espero estar aqui outra vez com vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.